Hoje nós vamos estudar sobre a história da física com Maxwell e Faraday. O objetivo do vídeo é mostrar a sua real importância desses físicos na história da física, contudo, mostrar suas experiências e objetivos durante a sua trajetória. No vídeo, a gente vai estudar sobre as teorias do eletromagnetismo de Maxwell, fenômenos elétricos e magnéticos e também estudar as gaiolas de Faraday e os campos eletromagnéticos. Maxwell foi um matemático escocês nascido em 13 de junho de 1831 em Edimburgo, na Escócia. Nascido em uma família bastante rica, aos 14 anos, ainda na escola de Edimburgo, publicou seu primeiro artigo generalizando as chamadas ovais de Dirac, criando o que ficou conhecido como curvas de Maxwell. Ele entrou para o curso de filosofia natural, que equivale à física, na Universidade de Edimburgo, em 1847. 3 anos mais tarde, em 1850, se matricula em matemática pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, se formando em 1854, entre 1847. E em 1854, ele foi formado e publicou 4 artigos, sendo 3 deles o teogeométrico. Inclusive, de um dos seus artigos resultou a lente do olho do peixe. Em 1856, tornou-se professor na Universidade de Edimburgo e logo se destacou como um dos maiores físicos e matemáticos da sua época. Trabalhou principalmente em 3 ramos da termodinâmica, ótica geométrica e eletromagnetismo. Em termodinâmica, ajudou a fundar a mecânica estatística, estudou a distribuição da velocidade das partículas de um gás monatômico e, com isso, desenvolveu a sua própria distribuição, uma generalização da distribuição de Boltzmann, que passou a ser chamada de distribuição de Maxwell. Boltzmann, ainda nesse tempo, estudou a viscosidade de gases e, em 1870, publicou o livro chamado A Teoria do Calor, que dá forma final à termodinâmica moderna. Em 1871, formulou o que é chamado de demônio de Maxwell, mostrando que a entropia tinha um caráter unicamente estatístico. Anteriormente a isso, em 1850, ele estudou os anéis de Saturno, demonstrando que os anéis do planeta devem ser compostos por inúmeras partículas e corpos menores, e não por algo contínuo como se imaginava. Ganhou a medalha em 1859. Por causa disso, mas o que tornou Maxwell mundialmente famoso foram seus trabalhos acerca do eletromagnetismo. Em 1860, ele mudou-se para Londres para dar aula a King's College em Londres, e Maxwell conheceu o físico inglês Michael Faraday, pelo qual nutria grande admiração e se inspirou. Maxwell se aprofundou com linhas de campo de Faraday e teorizou que a luz poderia ser uma perturbação dessas linhas, e através da constante elétrica, a magnética, obteve teoricamente a exata velocidade da luz. Max trabalhou por cerca de uma década o eletromagnetismo e, em 1873, publicou o Tratado sobre a Eletricidade e o Magnetismo, que é o livro base de todo o eletromagnetismo moderno. E, segundo Maxwell, todo o eletromagnetismo pode ser explicado através de apenas 4 equações que ficaram sendo conhecidas como equações de Maxwell. O fluxo eletrizado por uma carga ou distribuição de carga sobre uma superfície fechada é proporcional à carga total no interior da superfície. Essa forma diferencial, o divergente do campo elétrico, é proporcional à densidade de carga, isso é, a lei de Gauss, para a eletrostática. Note que o campo eletrostático tem caráter divergente e, portanto, seu rotacional é nulo. O fluxo magnético sobre uma superfície fechada é zero. Essa é a lei de Gauss.
para o magnetismo. Isso mostra que não existe monopolos magnéticos para se gerar um campo eletrostático. Basta apenas uma única carga, mas o magnetismo são necessários dois polos, o polo norte e o polo sul. Sendo assim, o campo magnético é fechado em si mesmo. Não há fluxo divergente. A variação do fluxo magnético induz uma corrente elétrica e um circuito fechado. Em outras palavras, a variação do campo magnético ele gera campo elétrico. Essa é a lei de Faraday, da indução eletromagnética. O vetor circuital do campo magnético ele é proporcional à corrente elétrica, que gera campos magnéticos. Essa é a lei circuital de Ampère. O sentido e a direção do campo magnético ele é induzido e pode ser representado pela regra da mão direita, onde o polegar aponta no sentido da corrente e os outros 4 dedos no sentido do campo magnético. Mas Maxwell notou que essa última equação estava incompleta. Um campo magnético é induzido não só por uma corrente elétrica, mas também pela variação do campo elétrico. Apesar da linguajar técnico, o significado de cada equação é bem simples. Campo elétrico é proporcional à carga elétrica. Não existe monopólos magnéticos. Variação do campo magnético ele induz o campo elétrico. A corrente elétrica ou variação de campo elétrico induz campo magnético. Essas são as leis básicas da eletrodinâmica, as equações de Maxwell. Se pegarmos a solução de vácuo das equações de Maxwell, só restam as equações de Faraday e de Ampère-Maxwell, já que o cargo não exige carga nem corrente elétrica. Isso impede que, mesmo no vácuo, campo elétrico e campo magnético poderiam sim ser induzidos. Isso resulta na onda eletromagnética. A luz é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo. Maxwell unificou a eletricidade e o magnetismo e ainda demonstrou que a luz é uma onda eletromagnética. E em 1859, Maxwell se casa com Mary, com quem nunca teve filhos, e em 1861 foi eleito membro da Royal Circuit. E em 1871 foi chamado para dirigir o laboratório e infelizmente morreu no dia 5 de novembro de 1879. Sem dúvidas, foi um dos maiores físicos da história. Ajudou a criar a mecânica estatística, unificou eletricidade e magnetismo, o que décadas mais tarde resultou em 2 novas áreas da física, a relatividade especial e a mecânica quântica. Você consegue imaginar um mundo sem energia elétrica? Já parou para pensar em tantas coisas no nosso dia a dia que depende dela? Como micro-ondas, geladeira, celular, o computador, a televisão. Pois é, estes e outros equipamentos só funcionam graças também às incríveis descobertas do físico e químico inglês Michael Faraday. Ele nasceu em 1791, em uma família pobre, e seus pais, como poucos, recursou e só puderam aproveitar de seus 4 filhos uma educação básica. Aos 13 anos, Faraday foi trabalhar como um ajudante de encapador de livros. Lá, além de aprender a arte da encadernação, ele passou a ler muitos dos livros que encadernava. Foi assim, por conta própria, que ele foi aprendendo e se aprofundando na ciência. Ele repetiu experiências que lia nos livros, comprovando os resultados na prática. Aos 21 anos, com todo o conhecimento adquirido, Faraday foi nomeado ajudante de laboratório da mais importante instituição inglesa. Para a promoção do conhecimento científico, em 6 meses depois, acompanhou o grande químico Humphrey Davy a uma série de conferências pela Europa, onde pôde ouvir e conhecer grandes cientistas do seu tempo. Faraday foi um dos primeiros a estudar as relações sobre eletricidade e magnetismo, o que permitiu que ele descrevesse o princípio de funcionamento do motor elétrico.
Ele conseguiu provar também que era possível transformar energia mecânica em energia elétrica e inventou um aparelho chamado dinâmino, onde o ímã gira como uma bolinha ao seu redor, gerando a parte desse movimento com uma corrente elétrica. Se instalarmos um pequeno dínamo na roda de uma bicicleta, por exemplo, poderíamos usar essa energia para acender o farol. Faraday fez ainda uma experiência que explica o que é blindagem eletrostática. Ele construiu uma gaiola de metal e sobre ela aplicou uma forte descarga elétrica. Ao receber essa descarga, o metal mantém o interior da gaiola livre dos efeitos da eletricidade, pois ao espalhar uniformemente pela superfície, e por isso que quando um raio atinge um avião, os passageiros ficam protegidos. Na química, Faraday conseguiu, por exemplo, transformar gases em líquido, algo que nunca tinha sido feito antes. Desta forma, fica mais fácil de armazenar estas experiências e tornaram possíveis novos métodos de refrigeração. E estes princípios continuam a ser utilizados até hoje nas geladeiras. As experiências e descobertas de Michael Faraday mudaram não apenas a vida dele, mas transformaram para sempre a vida de toda a sociedade moderna, seja transformando possível o uso da eletricidade ou simplesmente nos protegendo dos raios. Agora eu vou falar um pouco sobre, resumidamente, a trajetória de Maxwell. Os 5 anos de Maxwell foram, sem dúvidas, os mais frutíferos de sua carreira. A maior parte da sua energia durante esse período foi dedicada a escrever o famoso tratado sobre eletricidade e magnetismo. Foi essa pesquisa de Maxwell sobre o eletromagnetismo que estabeleceu entre os grandes cientistas da história a teoria de Maxwell, baseada nos trabalhos experimentais de Faraday. Sugeriu que ondas eletromagnéticas poderiam ser geradas em um laboratório. Essa possibilidade foi demonstrada pela sua primeira vez em 1887, 8 anos após a morte de Maxwell. Já em 1879, Maxwell adoeceu várias vezes, vindo a morrer nesse mesmo período. Relativamente jovem, aos 48 anos, sua morte ela primateia e torna as suas realizações excepcionais ainda mais notadas. O conceito de radiação eletromagnética é estabelecido por Maxwell. Ele pavimentou o caminho para a teoria da relatividade especial de Einstein e para a teoria quântica formada originalmente por Planck. Essa é uma das razões pelas quais os cientistas reconhecem a contribuição de Maxwell para seu progresso científico da física e do mundo moderno. A conclusão de Faraday desempenhou um papel fundamental no fornecimento de uma fonte contínua de eletricidade. A engenhosidade de Faraday permitiram que ele construísse o dispositivo que transformava energia elétrica em energia mecânica. Foi o primeiro motor elétrico da história. Essa descoberta teve um profundo impacto na nova eletricidade do século XIX. Faraday trabalhou continuamente durante 8 anos nas suas pesquisas experimental e teórica a pressão que caía do trabalho que foi demonstrado. Para ele, em 1839, sua saúde se deteriorou e pelos 6 anos seguintes ele fez pouca ciência criativa. E somente em 1845 ele foi capaz de retornar às suas pesquisas e ampliar seus pontos de vista teóricos, que foi nesse período Faraday que se envolveu nos estudos do magnetismo. Por volta de 1855, a mente de Faraday começou a falhar. Ele ainda fazia experimentos, mas nenhuma nova descoberta, entrando na idade avançada. A rainha Vitória recompensou sua vida de devolução à ciência e concedeu a Faraday o uso de uma casa real. Também a honra de cavaleiro do Império Britânico. Faraday aceitou a casa como gratidão, mas rejeitou a honra alegando motivos religiosos, dizendo que continuava sendo o Sr. Faraday até o fim. Concluindo o vídeo, quero dizer que os dois físicos foram de extrema importância na história da física, e sem eles na história,
Seria bem complicado a evolução que está sendo até os dias de hoje. Muito obrigado e espero que goste do vídeo.